Oi, meus amores, tudo bem? E aí, como vocês estão? Como vocês passaram essa semana? Foram para missa? A nossa catequese essa semana, nós vamos falar sobre o pai amoroso e o filho perdoado. E vocês? Vocês conhecem alguém que já se perdeu na vida? Ou que já saiu de casa, ou que errou gravemente? O que vocês acham que acontece com essas pessoas? E se elas quisessem voltar para casa e recomeçar a vida, como é que vocês acham que os outros reagiriam? Hoje vamos perceber como Deus Pai age quando o pecador quer voltar para casa e retornar ao bom caminho. Vamos lá? Vamos começar com uma oração? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus Pai de bondade, sabemos que Tu és o Deus de perdão e de amor, que te alegras com a volta do pecador, que festeja suas mudanças de vida. Por isso, dá-nos a graça de deixar tudo aquilo que nos afasta e que nos separa de Ti. Que sejamos capazes de recomeçar e viver mais próximo de Ti e de viver o Evangelho como filhos queridos. Vamos para o Evangelho de hoje? O Evangelho de hoje nós vamos encontrar lá em Lucas, no capítulo 15, do versículo 11 até o 32. Vamos lá? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, me dá a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome nesta região. E ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para a roça cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a lavagem que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então, caindo em si, disse: Quantos empregados do meu pai têm pão e com fartura, e aqui eu morrendo de fome. Vou me levantar e vou encontrar meu pai, e dizer a ele: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço que me chame de teu filho. Trata-me como um de teus empregados. Então se levantou e foi ao encontro do pai. Quando ainda estava longe, o pai avistou e teve compaixão. Saiu correndo e o abraçou. Então o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço que me chames de teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Depressa, tragam a melhor túnica para vestir meu filho, e coloquem um anel em seu dedo e sandálias nos pés. Peguem um novilho gordo e o matem. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado, e começaram a festa. O filho mais velho estava na roça. Ao voltar, já perto de casa, ouviu a música, o barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É seu irmão que voltou, e seu pai, porque o recuperou, são e salvo, matou um novilho gordo. Então o irmão ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistiu com ele. Mas ele respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos.
quando chegou esse teu filho, que devorou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho gordo? Então o pai lhe disse: Filho, você está sempre comigo, e tudo que é meu é seu. Mas era preciso festejar e nos alegrar, porque esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, o que o texto nos ensina? Nós sabemos que o Pai nos ama sempre, não é isso? O texto desse encontro é chamado por muitos de parábola do filho pródigo. Pródigo quer dizer esbanjador. Mas, ao lermos o texto, percebemos que o centro do relato não é esse filho que desperdiça seus bens. O centro é o pai e seu amor sem limites. Ele age com profunda misericórdia. Misericórdia significa coração movido pela compaixão. Por isso, muitos preferem chamar esse texto de parábola do Pai misericordioso. A parábola, na realidade, reflete a imagem de Deus Pai, que sempre nos acolhe com amor. E é importante ver, no gesto do Pai, um homem que supera e resgata o filho caído com a ternura e infinidade de seu coração. Ele revela um amor incondicional pelo filho pecador. O filho mais novo só pensa em si e não se importa de ter perdido tudo. O amor do pai, a família, a casa, quer ser livre. Quando cai na miséria, volta para casa. O filho mais velho também só pensa em si e não se alegra com o irmão ter perdido e depois ter encontrado. Para ele, o justo seria deixar o irmão mais novo sofrer. E nós, o que pensamos sobre tudo isso? No Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1439, fala pra gente assim: o dinamismo da conversão e da penitência foi maravilhosamente descrito por Jesus nesta parábola do filho pródigo, cujo centro é o Pai misericordioso, o fascínio de uma liberdade ilusória, o abandono da casa paternal, a miséria extrema em que se encontra o filho depois de esbanjar suas fortunas, a profunda humilhação de ver-se obrigado a cuidar dos porcos e, pior ainda, de querer matar a fome com a sua ração, a reflexão sobre os bens perdidos, o arrependimento, a decisão de declarar-se culpado diante do Pai, o caminho de volta, o generoso acolhimento da parte do Pai e a alegria do Pai, tudo isso são traços específicos do processo de conversão. Com tudo que foi dito, eu tenho uns símbolos para mostrar para vocês e para vocês pararem assim para refletir. Temos aqui a mochila. A mochila que nos recordamos o pedido do filho mais novo da parábola, que partiu para longe da casa do pai. A mochila representa todas as vezes que em nosso coração e a nossa mente fica longe do pai e da mãe, de Deus e da igreja. Temos um prato vazio, que recordamos que o filho mais novo ficou sozinho e com fome. Ele foi abandonado, depois de ter gastado tudo o que tinha, que o pai tinha lhe dado, né? No caminho da vida, há amigos comprados e companhias falsas. Temos também um tênis e um boné,
que nos faz recordar da atitude do Pai, de Deus Pai, na parábola em que o pai do filho pródigo colocou um anel em seu dedo, em sandália nos pés do filho que voltava. É preciso saber que Deus sempre está de braços abertos à espera de que voltemos para a casa do Pai e para nossa casa. Ele nos protege dos pés à cabeça. O mal praticado morre num abraço. Quem volta ao Pai tem festa, roupa nova e nova herança. Em relação a esses símbolos, é muito bom a gente parar para pensar assim. Sempre que eu peco, que eu vou me embora, que eu me arrependo ou que eu deixo de ir para a igreja, o nosso Senhor Deus, nosso Senhor Jesus Cristo sempre está lá esperando por nós. Se eu faltar à missa por motivo bobo, né? Ou até por um motivo grave, eu posso voltar lá e ter uma conversa com nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Padre que vai atender a minha confissão na pessoa de Cristo. Não vai ser o Padre que vai estar lá ouvindo, tá? A gente tem que pensar e lembrar que é o próprio Jesus que está lá nos ouvindo. Lá onde eu vou acusar todas as minhas misérias, todos os meus erros. E lá o Jesus vai me perdoar. Aí eu posso voltar para o nosso Senhor Jesus Cristo. Posso voltar a comungar e fazer parte do corpo místico da igreja, sabe? Eu fiquei pensando essa semana, quantas vezes eu deixei de ir à missa para ir para uma festa? Quantas vezes eu deixei de receber o meu Senhor Jesus Cristo porque estava de mal com alguma coisa, porque tinha me rebelado, porque tinha ido embora, pedido tudo que é meu e ido embora. Hoje, eu penso que só Jesus me basta, que eu não preciso procurar nada fora da igreja, nada fora, nada do mundo, que nada isso me completa. Só o nosso Senhor Jesus Cristo e Ele na Eucaristia é suficiente. Muitas vezes a gente pode parar para pensar assim, mas eu vou para a igreja, as pessoas ficam zoando, as pessoas ficam falando, mas e daí? Quem quer estar bem com Cristo sou eu. Ele é o meu verdadeiro amigo. Outras vezes a gente para de ouvir as músicas do mundo, às vezes até numa baladinha legal, né? Aquelas musiquinhas que faz a gente ficar animado, mas quando a gente para prestar atenção na letra das músicas, a gente vê que essas músicas não condizem com a realidade de um cristão. Tem muita música que leva a gente a pecar pelos ouvidos. E vocês? Já estão se preparando para receber a primeira Eucaristia? Já estão lá pensando em ir fazer a confissão? Tá próximo, tá? Eu espero vocês na Santa Missa. E nosso Senhor Jesus Cristo também vai estar esperando vocês por lá. E Ele vai estar de braços abertos, igual o pai que esperava o filho que saiu e esbanjou tudo. Uma ótima semana para vocês.